Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto. Eu sou Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, que ocorre um dia após as manifestações do dia 11 de agosto, Dia dos Estudantes, a gente escuta a companheira Eduarda Trindade, do DCE da UFSM. Ouvimos também o companheiro Lucas Rafael Chianello, que faz um comentário sobre a chamada Partida da Morte entre o Flakelf e o Start, nos anos 40. E ouvimos ainda o companheiro Walter Pomar, que faz um comentário sobre a situação política do país, analisando os recentes manifestos divulgados, cartas assinadas e a situação desencadeada ao longo dessa semana, que é prévia ao início da campanha eleitoral. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast, destacando que está pertinho do início oficial da campanha eleitoral. É na próxima terça-feira, dia 16 de agosto. E hoje, sexta-feira, dia 12, a gente está falando aqui um dia após a realização das importantes mobilizações do Dia Nacional de Luta das Estudantes e dos Estudantes, que ocorreu nessa quinta, dia 11 de agosto. E a gente aproveita para reforçar algo que a gente tem falado, né, gente, em todos os nossos episódios. É fundamental que a gente ocupe as ruas do país, para que a gente consiga obter nas urnas, em outubro, aquilo que a gente vai plantar e semear agora nas ruas. E aí o dia de ontem é um baita de um exemplo. O dia de ontem foi um dia que ocorreram manifestações, mobilizações em diversas cidades do país. Alguns maiores, alguns menores, mas o fato é que houve convocação e houve mobilização. Isso já devia vir acontecendo há mais tempo. Mas agora que começou, o fato é, gente, que não pode mais parar. Até que a gente consiga eleger o companheiro Lula, garantir a sua posse, iniciar o seu governo derrotando a extrema-direita, nós não podemos mais vacilar com as mobilizações nas ruas do país. Porque tem gente que acha que a eleição está ganha, e ela não está. Tem gente que acha que a eleição está ganha e vai ser resolvida pelos grandes acordos nacionais, pela conciliação, porque vai ter uma frente ampla em favor da democracia, porque o Bolsonaro não pode ganhar a eleição e todos aqueles que são democratas estarão do mesmo lado. E a gente sabe que não é isso. Nós sabemos que para poder ganhar a eleição a gente tem que contar principalmente com a classe trabalhadora. Os acordos que estão acontecendo, inclusive, em certa medida, estão servindo principalmente para rebaixar o nosso programa, muito mais do que garantir a nossa vitória eleitoral. O que está acontecendo em muitos sentidos é que tem gente relaxando. Tem gente achando que a eleição vai ser ganha porque a gente conseguiu ter mais tempo de TV, mais partidos na coligação, etc, e etc. E não é isso. Se nós não repetirmos permanentemente o que ocorreu nesse dia 11 de agosto, ampliando e potencializando, a eleição e a vitória vão ficar muito mais difíceis. Só que a gente é do time daqueles que acreditam, dos que estão animados, com disposição militante e com muita, mas muita convicção e esperança nessa vitória. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Eduarda Trindade, lá do DCE da UFSM, que comenta como é que foi, no dia de ontem, a mobilização do Dia Nacional de Luta das Estudantes e dos Estudantes do 11 de agosto. Fala, companheirada, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Eduarda Trindade, faço parte do Diretório Central da ASE dos Estudantes FSM e da Juventude de Articulação de Esquerda. E dia 11 foi nas ruas, dia da e do estudante, e foi de onde nós, estudantes brasileiros, mostramos nossa força e ocupamos as ruas do país inteiro, na luta pela educação pública, por nossas universidades e por nossa permanência. Fomos às ruas para defender a democracia e mandando a palavra para o Bolsonaro e seus capazes golpistas. O movimento estudantil vai lutar com toda a sua força pela nossa democracia, por eleições livres, para derrubar Bolsonaro e seu governo e eleger o Lula para que assim possamos sorrir de novo. Hoje, enfrentamos um governo com aspirações golpistas, que ameaça constantemente a democracia, ataca as universidades, destrói a educação e a saúde pública e deixa o povo passando fome, atingindo já 33 milhões de brasileiros. Nas universidades,
a crise também está instalada e a nossa permanência em xeque. A evasão universitária só cresce e os ataques não param. Aqui em Santa Maria, a nossa situação é o seguinte: não bastando a manutenção do fechamento do restaurante universitário do centro, agora a tentativa da reitoria da UFSM é do aumento do preço da RU, colocando nas costas o preço da crise causada no governo Bolsonaro nos estudantes da UFSM. Também lutamos pelo acesso, né, no ano está prevista a rediscussão das cotas, política extremamente importante para a democratização do acesso ao ensino superior e para continuar pintando a Universidade de Povo. Então, dia 11, a aula foi nas ruas. E aqui em Santa Maria, o ato aconteceu na Praça Saldanha Marinho, com a presença de diversas entidades, como os sindicatos da cidade, os diretórios acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria, os partidos políticos do campus de esquerda e a juventude petista esteve presente, né? Então, Santa Maria deu a linha pela educação e democracia e fora Bolsonaro e Lula 2022. Muito obrigada. Valeu, Eduarda. Obrigado, companheira. Na próxima edição, a gente vai trazer aqui a companheira Amanda Oliveira, da direção da Uni, que vai apresentar um panorama de como é que foi as movimentações do dia 11 de agosto em todo o país. E, gente, a gente vai escutar agora o companheiro Lucas Rafael Chianello, que é militante do PT lá em Minas Gerais. O Lucas comenta pra gente um fato histórico que teve sua data marcada essa semana, que foi a chamada Partida da Morte entre os times do Flakelf e do Start. É uma história muito importante, um fato histórico de alta relevância, que o Lucas enviou um comentário aqui pra gente. Olá, camaradas do Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Muitas foram as vezes em que o futebol, o esporte mais popular do planeta, e a resistência política andaram lado a lado. E na última terça-feira, dia 9 de agosto, celebramos os 80 anos da chamada Partida da Morte, quando o Futebol Clube Start venceu por 5-3 o Flakelf, da Luftwaffe, a Força Aérea Nazista, em Kiev, capital da Ucrânia, durante a Segunda Guerra Mundial. Josef Kordik era um tcheco que passou a residir em Kiev depois de ter se ferido na Primeira Guerra Mundial a serviço do Império Austro-Húngaro. Como falava muito bem o alemão, mentiu à ocupação nazista, que era austríaco, e ganhou a qualificação de Volksdeutsch, o que lhe permitia gerenciar produções. Ele era o gerente de uma padaria industrial, a número 3 de Kiev, que passou a ser a número 1 após a ocupação nazista. Num certo dia, ele vê um sujeito no café e não tem dúvida, é Nikolai Trusevic, goleiro do Dinamo de Kiev, que assim como outros jogadores de futebol, saem dos campos de concentração após assinarem documentos nos quais, em tese, jurariam lealdade ao Reich. Era a forma de evitarem uma execução para trabalharem na produção de alguma maneira. Kordik consegue reunir o time do Dinamo de Kiev e mais 3 jogadores do Lokomotiv na antiga padaria número 3, e assim fundam o Futebol Clube Start, que teria seu uniforme vermelho, porque num dia qualquer, Trusevic, por acaso, encontrou um jogo de camisetas vermelhas de lã jogados ao léu. Quando os nazistas tentam introduzir clima de normalidade durante a ocupação, delegam a um nacionalista de direita, Georg Shevtsov, jogador de futebol já aposentado, a realização de uma liga de futebol. Os próprios nazistas admitiram que o time da padaria industrial, gerenciada por Josef Kordik, não poderia ficar de fora do campeonato, que seria organizado. E como era formado por jogadores de futebol profissionais, venceu fácil por placares elásticos adversários formados por soldados de guarnições de países do leste europeu ocupados pelas forças nazistas, até que viria o teste contra o MSG Val, que era tido como um time mais competitivo. Entretanto, um dos jogadores do MSG Val se machuca e o Start vence fácil por 5-1. Uma revanche é marcada e o Start tem um jogo mais duro, com jogadores já exaustos por dividirem o esporte com o trabalho, e venceu por 3-2 após muita exigência da linha de zaga. Para que a supremacia da raça ariana fosse firmada, foi marcada então, para o dia 6 de agosto de 42, uma partida do Start com o Flakelf, formado por soldados das baterias antiaéreas nazistas, dotados de imenso porte físico. Esse porte físico, imponente, e a exaustão desportiva e laboral dos jogadores do Start faziam com que os nazistas dessem a vitória como favas contadas. Rola a bola e o Futebol Clube Start vence novamente por 5-1. A goleada ocorreu numa quinta-feira e a revanche foi marcada para o domingo seguinte. A essa altura, o Start já era símbolo de ânimo sobre a população kievana subjugada pelas forças nazistas de ocupação, e o preço de 5 rublos, o equivalente a meio salário na época,
não afastou a torcida do estádio Zenit, onde a tão esperada revanche ocorreria. Antes do jogo, no vestiário, um oficial da SS entrou no vestiário, se anunciou como árbitro e informou que o time deveria fazer a saudação ao Führer antes da partida. O time entra em campo e desobedece à ordem. A bola rola, o árbitro faz vista grossa à violência do Flakelf e Truzevic é atingido no rosto. Lances depois, o Flakelf abre o placar. Porém, num chute de longa distância de Kuzmenko, o Start empata a partida, se acalma, volta para o jogo e sai do primeiro tempo com 3-1 no placar. Na volta para o segundo tempo, quando a partida estava 5-3 para o Start, Klimenko, zagueiro do time, dribla boa parte dos oponentes e, quando iria entrar com bola e tudo, chuta a bola de volta para o meio-campo ao invés de marcar o gol. Quando então, a euforia toma conta do estádio e o juiz encerra a partida antes dos 90 minutos. O Start ainda jogaria mais uma partida contra o Hulk, adversário da estreia, na qual venceria por 8-0. Porém, na medida em que o Exército Vermelho começava a repelir a invasão nazista após a Batalha de Stalingrado, os nazistas começaram a aumentar a taxa de execuções. Os jogadores do Start são presos pela Gestapo e Korotik, que também era oficial da NKVD, a polícia secreta soviética, morre ainda torturado na prisão, separado dos demais, que são enviados para o campo de concentração de Sirets, onde posteriormente Truzevic, Kuzmenko e Klimenko morrem executados. A vitória do Start sobre o Flakelf no dia 9 de agosto de 1942 foi mais do que um jogo de futebol. Foi um ato heróico de resistência feito por atletas que fizeram do futebol um instrumento de resistência. Valeu, Lucas. Muito obrigado, companheiro, pelo teu comentário. Muito importante a lembrança deste dia 9 de agosto. E, pessoal, a gente vai voltar aqui agora. Vamos escutar o companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT, que vai falar para a gente sobre as cartas e manifestos que foram assinadas e divulgadas essa semana. É o companheiro Walter Pomar que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Estou gravando este áudio no dia 12 de agosto, sexta-feira. Ontem, 11 de agosto, quinta-feira, ocorreram manifestações em todo o Brasil em defesa das liberdades democráticas. Essas manifestações são uma reação às seguidas ameaças golpistas feitas pelo cavernícola. Bolsonaro ameaça com golpe, mas esta não é a única ameaça que vem dele. Uma outra ameaça é o crescimento lento, mas consistente do cavernícola nas pesquisas. A disputa eleitoral presidencial pode ser resolvida no primeiro turno, se as demais candidaturas esvaziarem. Mas a disputa eleitoral presidencial também pode ser resolvida apenas no segundo turno. Aliás, é isso que nós consideramos ser o mais provável. E o fato é que, seja no primeiro, seja no segundo turno, a eleição segue polarizada entre Bolsonaro e Lula. E Bolsonaro, repetimos, está crescendo de forma lenta, mas consistente. E se esse crescimento continuar, ele não apenas poderá ir ao segundo turno, mas o resultado também pode se tornar incerto. Sendo este o contexto, é muito positivo que haja dissidências do lado de lá. É positivo, por exemplo, que setores da burguesia que apoiaram o golpe de 2016 e apoiaram o golpe de 2018, por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a famosa Fiesp, golpista de 2016, golpista de 2018, agora solte um manifesto, abre aspas, em defesa da democracia e da justiça, fecha aspas. Mas seria um erro da nossa parte acreditar que é este tipo de dissidência, que é este tipo de movimento que pode nos garantir a vitória na disputa presidencial. Assim como seria um erro da nossa parte acreditar que a Fiesp e a classe dominante brasileira agora virou uma defensora das liberdades democráticas. Vou ler aqui e vou comentar o tal manifesto da Fiesp, pois tem muita gente que fala mal ou fala bem sem ler. O manifesto da Fiesp tem como título Em Defesa da Democracia e da Justiça. No ano do bicentenário da independência, reiteramos nosso compromisso inarredável com a soberania do povo brasileiro, expressa pelo voto e exercida em conformidade com a Constituição. Cá entre nós, o compromisso inarredável deles deve ser agora, né? Porque em 2016, Pato Amarelo tomou conta
da sede da Fiesp na Avenida Paulista. Quando do transcurso do centenário, os modernistas lançaram, com a Semana de 22, um movimento cultural que, apontando caminhos para uma arte com características brasileiras, ajudou a moldar uma identidade genuinamente nacional. Essa é a típica interpretação paulistocêntrica do Brasil, né? A cultura brasileira está muito além do que foi formado em São Paulo e na Semana de 22. Aliás, para definir o caráter reacionário da participação de São Paulo na cultura política nacional, 32 foi muito mais importante, a contra-revolução conservadora de 32. Mas tudo bem, vamos combinar que a Fiesp esteja falando de cultura pode ser visto até como um avanço. Hoje, mais uma vez, somos instigados a identificar caminhos que consolidem nossa jornada em direção à vontade de nossa gente, que é a independência suprema que uma nação pode alcançar, a estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar seus principais desafios. Este é o sentido maior do 7 de setembro neste ano. Nós já falamos antes da postura real da Fiesp frente à estabilidade democrática, né? Foram golpistas ontem, anteontem e traz anteontem. E mais escandaloso ainda é a postura efetiva do grande empresariado brasileiro frente ao desenvolvimento, né? Nós vimos há poucos dias o nosso companheiro Lula tendo que ir na Fiesp dizer para os empresários que o Brasil precisa se reindustrializar, né? Ou seja, se você precisa dizer algo tão óbvio para esta gente, é porque para eles não é óbvio. Na prática, eles contribuíram ao longo das últimas décadas para a desindustrialização nacional. E a maioria dos sindicatos que fazem parte da Fiesp não assinou o manifesto. Não sei como está hoje, mas há alguns dias a imprensa noticiou que dos 131 sindicatos que participam da Fiesp, só 14% teriam assinado. Prossigamos a leitura. Nossa democracia tem dado provas seguidas de robustez. Em menos de 4 décadas, enfrentou crises profundas, tanto econômicas, com períodos de recessão e hiperinflação, quanto políticas, superando essas mazelas pela força de nossas instituições. Elas foram sólidas o suficiente para garantir a execução de governos de diferentes espectros políticos, sem se abalarem com as litanias dos que ultrapassam os limites razoáveis das críticas construtivas, são as nossas instituições que continuam garantindo o avanço civilizatório da sociedade brasileira. Cá entre nós, pessoal, essa defesa das instituições é muito engraçada, para dizer o mínimo, vinda da Fiesp, né? Porque, vamos combinar, as chamadas instituições brasileiras, tanto em 2016 quanto em 2018, quanto durante o governo Bolsonaro, não agiram como está escrito na Constituição. Pelo contrário, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, rasgaram a Constituição Nacional diversas vezes, o que nos leva a perguntar quem é que defende o povo dessas instituições quando essas instituições agem em defesa exclusiva do andar de cima, quando essas instituições contribuem para golpes de Estado e assim por diante. Prossigo a leitura. É importante que os poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, promovam de forma independente e harmônica as mudanças essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Aqui vejam que há um sinal de que um pedaço do empresariado, que se manifestou através desse manifesto, está querendo fazer novas mudanças, novas mudanças na Constituição, nas leis, nas regras, nas normas. Mas, para além disso, esse trechinho do manifesto da Fiesp contém uma ideia que é muito vulgarmente reproduzida, mas que é incorreta, que é a equiparação entre executivo, legislativo e judiciário. Veja, república é república baseada na soberania popular. E quem expressa a soberania popular é o executivo e o legislativo. O judiciário não é eleito pelo povo, portanto, não é um dos poderes equiparável aos outros. Prossigo a leitura. As entidades da sociedade civil e os cidadãos que subscrevem este ato destacam o papel do judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal,
guardião último da Constituição e do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência e integridade nossas eleições, respeitadas internacionalmente, e a todos os magistrados, reconhecendo seu inestimável papel ao longo de nossa história como poder pacificador de desacordos e instâncias de proteção dos direitos fundamentais. Bom, ao longo da nossa história, o Supremo Tribunal Federal foi responsável por atos vergonhosos, como, por exemplo, a extradição de Olga Benário, como, por exemplo, a validação do golpe militar de 1964, como, por exemplo, o que fizeram durante o golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff, como, por exemplo, o que fizeram durante o golpe contra o presidente Lula, a sua condenação, a sua prisão, a sua interdição eleitoral. Não podemos esquecer que, ao longo da nossa história, o Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição, várias vezes rasgou a Constituição. E quanto ao TSE, basta dizer da atitude real do Tribunal Superior Eleitoral frente às pressões dos militares. Recentemente, o 247 e, mais ainda, o jornal O Estado de São Paulo revelou que o Tribunal Superior Eleitoral já está cedendo, ainda que parcialmente, a várias das pressões das Forças Armadas sobre o tema da segurança das urnas eletrônicas. Ou seja, o TSE está facilitando o poder tutelar das Forças Armadas sobre o processo eleitoral e, com isso, está facilitando a crise que vai se armar nesse país se, por exemplo, derrotado nas urnas, o cavernícola disser que vai esperar que as Forças Armadas digam qual é o resultado. Sigo a leitura. A todos que exercem a nobre função jurisdicional no país, prestamos nossas homenagens neste momento em que o destino nos cobra equilíbrio, tolerância, civilidade e visão de futuro. Queremos um país próspero, justo e solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, a qual todos nos curvamos, confiantes na vontade superior da democracia. Ela se fortalece com união, reformando o que exige reparos, não destruindo, somando as esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não subtraindo-as com slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejados. Todos os que subscrevem este ato reiteram seu compromisso inabalável com as instituições e as regras basilares do Estado democrático de direito, constitutivas da própria soberania do povo brasileiro, que na data simbólica da fundação dos cursos jurídicos no Brasil estamos a celebrar. Assim termina o manifesto da Fiesp. O que a gente pode dizer, em síntese, é que liberdades democráticas são uma coisa, Estado de Direito é outra, e instituições são outra coisa. E a gente também pode dizer, lendo esse manifesto e pensando na prática real da Fiesp, Estado de Direito, quantos crimes e quanta demagogia se comete em seu nome. É muito bom que os empresários, ou uma parte deles, estejam se posicionando contra as ameaças do cavernícola, mas não vamos comprar essas declarações pelo seu valor de face. Outro manifesto muito divulgado nesses dias é a chamada, abre aspas, Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, fecha aspas. Essa carta foi assinada por mais de 1 milhão de pessoas, gente muito boa, muito combativa, muito valente, de esquerda, outros nem tanto, e até mesmo a Joyce Hasselman, que já tem gente chamando ela de companheira, é uma das que aplaudiu e assinou a carta. Vejamos o texto. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do sesquicentenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. O fato ocorreu, teve sua importância, mas há um certo exagero
porque, vamos combinar, não foi a semente plantada em agosto de 1977 que rendeu frutos. Foi um conjunto imenso de lutas, movimentos sociais, batalhas, combates, especialmente o movimento de massa liderado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que ajudou o Brasil a superar a ditadura militar. Infelizmente, não derrubamos a ditadura, mas a superamos. Além disso, nessa narrativa, há um caso de pós-verdade. Não houve Assembleia Nacional Constituinte, houve um Congresso Constituinte. É uma diferença muito importante. E o resultado desse Congresso Constituinte está longe de ser aquele que a referida carta dá a entender. E para confirmar isso, nós vamos ler agora um discurso feito por Luiz Inácio Lula da Silva no dia 22 de setembro de 1988. Lula, numa sessão do Congresso Constituinte, que indevidamente se autodenominava Assembleia Nacional Constituinte, embora incorporasse, inclusive, os senadores biônicos da ditadura militar, Lula leu o seguinte discurso no dia 22 de setembro de 1988. Abre aspas. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, em fevereiro de 1987, quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao Congresso Constituinte, não trazia nenhuma ilusão de que poderia, através da Constituição, resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Entendíamos, já no dia 16 de novembro de 1986, que a composição da Constituinte não seria uma composição favorável aos projetos políticos da classe trabalhadora brasileira, tampouco seria favorável àqueles que sonharam ter uma Constituição a mais progressista possível. O Partido dos Trabalhadores apresentou, em março de 1987, um projeto de Constituição, que não era, de forma alguma, um projeto socialista. Era o projeto de Constituição nos parâmetros permitidos pelo capitalismo, mas entendíamos que, com o nosso projeto, poderíamos, mesmo dentro do sistema capitalista, minorar o sofrimento da classe trabalhadora brasileira. Passados 18 meses, é importante reconhecer que não apenas o Partido dos Trabalhadores, como outras forças progressistas aqui, nesta casa, se empenharam 24 horas por dia, de segunda a domingo, para que pudéssemos hoje estar votando esta Constituição. O Partido dos Trabalhadores, com apenas 16 constituintes, trabalhou de forma incansável na perspectiva de que pudéssemos até, num prazo anterior a este, apresentar à opinião pública um projeto de Constituição. É preciso ressalvar que, se isso não foi possível, não se deveu aos setores de esquerda, não se deveu aos setores progressistas que aqui compareceram em todos os chamamentos do presidente Ulisses Guimarães. Comparecemos na expectativa de que pudéssemos, ainda possivelmente no ano passado, entregar esta Constituição. Setores conservadores ligados ao Palácio do Planalto, setores conservadores e até reacionários ligados ao poder econômico, criaram os mais diferentes tipos de embaraços para que não pudéssemos votar esta Constituição. Mentiras e mais mentiras foram veiculadas através dos meios de comunicação. Tentava-se passar a ideia de que, a partir da promulgação da Constituição, este país iria explodir, este país não iria ter jeito, tal a quantidade de conquistas que a classe trabalhadora havia alcançado. O Partido dos Trabalhadores fez um estudo minucioso através da sua bancada e da sua direção e chegou à conclusão de que houve alguns avanços na Constituição, de que houve avanços na ordem social, de que houve avanços na questão do direito dos trabalhadores, mas foram avanços aquém daquilo que a classe trabalhadora esperava acontecesse aqui na Constituinte. Entramos aqui querendo 40 horas semanais e ficamos com 44 horas. Entramos aqui querendo férias em dobro e ficamos apenas com 1/3 a mais nas férias. Entramos aqui querendo o fim da hora extra, ou, depois, a hora extra em dobro, e ficamos apenas com 50%, recebendo menos do que aquilo que o tribunal já dava. Algumas conquistas consideradas importantes não passaram nem sequer de perto para que a classe trabalhadora pudesse ter o sabor e o prazer de festejar essas conquistas. Sobre a questão da reforma agrária,
esta Assembleia Nacional Constituinte teve o prazer de dar aos camponeses brasileiros um texto mais retrógrado do que aquele que era o Estatuto da Terra, elaborado na época do Marechal Castelo Branco. Os militares continuam intocáveis, como se fossem cidadãos de primeira classe, para, em nome da ordem e da lei, poderem repetir o que fizeram em 1964, ou o que foi feito agora no Haiti. O latifundiário brasileiro deve estar festejando, juntamente com o senhor Ronaldo Caiado, a grande vitória dos proprietários de terra que, em 5 séculos, não avançaram 1 milímetro para entender que a solução para os problemas graves deste país está no dia em que tivermos capacidade para elaborar uma reforma agrária que possa distribuir a terra e, ao mesmo tempo, o Estado garantir os meios. Poderíamos mencionar ainda o anúncio feito pelo líder do PMDB, de que mais ou menos 200 artigos serão regulamentados por legislação ordinária ou lei complementar. A própria Confederação Nacional da Indústria elaborou um documento, possivelmente mais volumoso do que a própria Constituição, mostrando os artigos que, do seu ponto de vista, precisam ser regulamentados por lei ordinária e por lei complementar. Todos nós, constituintes, sabemos perfeitamente bem que na elaboração das legislações complementar e ordinária teremos um trabalho insano, tanto quanto foi o desta Constituição. Todos sabemos que teremos eleições em 1989, que teremos eleições em 1990 e que possivelmente até lá não tenhamos quórum para regulamentar um único artigo de lei previsto na Constituição. Ressalto 2 pontos importantes. A questão da estabilidade no emprego, que todos sonhávamos, ou pelo menos uma parte sonhava conquistar. Esta vai ter que ser regulamentada por lei complementar. Sabemos que apenas os princípios gerais não garantem a efetivação da democracia, que apenas a efetivação de alguns princípios gerais não garantem à classe trabalhadora viver em regime efetivamente democrático. É possível que, dependendo dessa correlação de forças existente na Constituinte e permanecendo no Congresso, pouca coisa será regulamentada e algumas, possivelmente, serão regulamentadas em prejuízo da classe trabalhadora. Sabemos que é necessário um trabalho insano de arregimentação do movimento popular. Sabemos que é necessário um trabalho insano de arregimentação do movimento sindical, dos partidos políticos progressistas, para que possamos manter a sociedade permanentemente pressionando o Congresso, para que ele possa regulamentar a legislação em benefício da classe trabalhadora brasileira. Poderia citar a questão do direito de greve, possivelmente a maior conquista obtida nesta Constituinte. Mesmo assim, vai depender da regulamentação do que são categorias essenciais, vai depender de definirmos o que é abuso, porque dependendo da cabeça política do empresariado brasileiro, a própria decretação de uma greve já pode ser caracterizada como abuso, e todos sabem que a lei ainda existe neste país para punir os fracos e não os poderosos. Poderia citar aqui a questão do aviso prévio, que é uma coisa simples, que poderia ter sido definido na Constituinte. Entretanto, ainda vai ser definido pela lei, e não sabemos quando é que essa lei vai definir o que é a proporcionalidade. Engraçado que alguns constituintes aleguem que a votação de hoje é apenas uma votação de vírgula, uma votação de passagem, porque o texto já foi votado. Engraçado que alguns constituintes aleguem que a votação de hoje é apenas uma votação de vírgula, uma votação de passagem, porque o texto já foi votado. Nós, do Partido dos Trabalhadores, entendemos que essa votação é mais importante do que a votação de mérito, exatamente por entendermos isso, que para nós não é apenas uma votação de vírgula ou uma votação de coisas pequenas. É importante lembrar que determinados constituintes tentam acusar o Partido dos Trabalhadores da mesma forma que na época da Nova República o acusavam, da mesma forma que na época do Plano Cruzado colocaram a Maria da Conceição Tavares para chorar na televisão, depois da fala do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, da mesma forma que acusaram o PT por ocasião do Plano Cruzado. Importante na política é que tenhamos espaço de liberdade para ser contra ou a favor. E o Partido dos Trabalhadores, por entender que a democracia é algo importante, ela foi conquistada na rua, ela foi conquistada nas lutas travadas pela sociedade brasileira, vem aqui dizer que vai votar contra esse texto, exatamente porque entende que, mesmo havendo avanços na Constituinte, a essência do poder, a essência da propriedade privada, a essência do poder dos militares continua intacta nesta Constituinte.
Ainda não foi desta vez que a classe trabalhadora pôde ter uma Constituição efetivamente voltada para os seus interesses. Ainda não foi desta vez que a sociedade brasileira, a maioria dos marginalizados, vai ter uma Constituição em seu benefício. Sei que a Constituição não vai resolver o problema de mais de 50 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho. Sei que a Constituição não vai resolver o problema da mortalidade infantil, mas imaginava que os constituintes, na sua grande maioria, tivessem, pelo menos, a sensibilidade de entender que não basta, efetivamente, democratizar um povo nas questões sociais, mas é preciso democratizar nas questões econômicas. Era preciso democratizar na questão do capital, e a questão do capital continua intacta. Patrão neste país vai continuar ganhando tanto dinheiro quanto ganhava antes e vai continuar distribuindo tão pouco quanto distribui hoje. É por isso que o Partido dos Trabalhadores vota contra o texto. E amanhã, por decisão do nosso diretório, decisão majoritária, o Partido dos Trabalhadores assinará a Constituição, porque entende que é o cumprimento formal da sua participação nesta Constituinte. Muito obrigado, companheiros. Fecha aspas, e com isso eu termino a leitura do discurso feito pelo deputado federal constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 22 de setembro de 1988. O que eu teria para dizer sobre a, entre aspas, Assembleia Nacional Constituinte, na verdade, sobre o Congresso Constituinte, está dito aqui pelo Lula. Agora nós vamos retomar a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, né? Que, como nós já explicamos, foi lançada ontem, dia 11 de agosto, e teve, inclusive, uma generosa cobertura da Rede Globo de televisão, né? Carta que é assinada por mais de 1 milhão de pessoas, muitas delas gente muito boa. Vamos lá. Abre aspas. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 88, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. Veja, já comentei anteriormente, ao falar do manifesto da Fiesp, esse equívoco brutal de equiparar o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Veja, a soberania provém do povo, e o povo a exerce elegendo os governantes e os parlamentares. O povo não elege os juízes. Equiparar esses três poderes não é correto. Mas o mais grave nesse texto que eu acabei de ler é a ausência de qualquer referência ao golpe de 2014 e ao golpe de 2018. Né? Passamos por eleições livres e periódicas. Sim, e o impeachment fraudulento da presidenta Dilma? E o golpe da condenação, prisão e interdição fraudulenta da participação de Lula nas eleições de 2018? Nenhuma palavra sobre isso. Siga o texto, siga a leitura da carta. Abre aspas. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Abre aspas. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Fecha aspas. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Fecha aspas. Mais uma vez, eu reflito sobre o fato de que, se todo o poder emana do povo, não é correto dizer, colocar no mesmo patamar o poder executivo, legislativo e o chamado poder judiciário, porque, digo e repito, os juízes não são eleitos, poderiam ser. Em alguns países são eleitos, aqui não são. Mas o mais grave, novamente eu digo, é a ausência de referência aos dois golpes recentes. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas. Não se respeitou o resultado das urnas no golpe de 2016 e não se respeitou o resultado das urnas ao retirar da disputa eleitoral o candidato Luiz Inácio Lula da Silva em 2018. A Carta aos Brasileiros e Brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito não fala nada disso. Prossigo a leitura. Abre aspas. Nossa democracia cresceu e amadureceu,
mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos, estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Fecha aspas. Valeria repetir sobre o que eu li agora o mesmo que eu já disse antes, né? Se apaga da história o golpe de 2016 e o golpe de 2018. Mas sobre isso eu já falei. O que eu gostaria de acrescentar é esse elogio descabido à secular democracia norte-americana. Embora os Estados Unidos achem que é a maior democracia do mundo, a realidade é outra. Aliás, o sistema eleitoral nos Estados Unidos é tosco, propositalmente construído para dificultar a participação da maioria do povo, para dificultar a participação dos negros e negras, para dificultar a participação dos latinos, para dificultar a participação dos pobres, para garantir o controle das elites sobre o processo eleitoral. É uma democracia azeitada pelo dinheiro do financiamento privado e com um sistema de votação e apuração e de conclusão do processo num colégio eleitoral que pode ser chamado de qualquer coisa, menos de uma democracia como aquela que nós possamos aplaudir. A secular democracia norte-americana não é, para nós, não deve ser, nunca foi e não poderá ser jamais um modelo. Prossigo a leitura da Carta aos Brasileiros e Brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. Abre aspas. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática, imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica, contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático, de direito, sempre. 3 pontos de exclamação, fecha aspas. E com isso eu termino a leitura da Carta aos Brasileiros e Brasileiras em defesa do Estado democrático de direito. É bom que existam cartas como essa, é bom que existam manifestos como esse, é bom que 1 milhão de pessoas tenham assinado, é bom que muitas pessoas tenham ido à manifestação no Largo de São Francisco, assim como é ainda melhor que tenham ido a outras manifestações que ocorreram no país inteiro em defesa das liberdades democráticas. Mas não vamos nos confundir a respeito. Essa manifestação, essa carta, silencia sobre os retrocessos autoritários ocorridos em 2016, em 2018. E silencia porque uma parte dos seus signatários patrocinou, participou, foi cúmplice desses retrocessos autoritários. Por exemplo,
do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, por exemplo, do golpe de 2018 contra o presidente Lula. E a única garantia de que não haja retrocessos é que os retrocessos sejam combatidos. E se nós passamos o pano no passado, como se fez na época do já referido Congresso Constituinte e em relação aos crimes cometidos pelos golpistas de 64, o resultado é que o golpe continua aí e mais cedo ou mais tarde ele voltará a acontecer. É por isso que nós combatemos certas ideias liberais e uma postura de passar o pano nas divergências, trazendo para o nosso meio aqueles que praticaram o mesmo que está sendo condenado agora. Isso posto, repetimos, é importante que essa carta exista, é importante que haja mobilização, e é importante que setores que apoiaram o golpe de 2016 e o golpe de 2018 agora estejam contra Bolsonaro. Importante ainda dizer que, para quem porventura acha que nós estamos exagerando, recomendo muito assistir o vídeo do ato, onde um orador chega a explicar que havia 4 palavras pactuadas como proibidas na fala. Fora Bolsonaro, Lula já. Nesse espírito, repetimos mais uma vez, apoiamos os atos ocorridos no dia 11, mas nos reservamos o direito de pensar. E nesse espírito eu vou ler agora um texto do Luiz Eduardo Soares, postado por ele no Facebook exatamente no dia 11 de agosto de 2022. Vamos lá, vou então ler esse texto intitulado Para Ler e Esquecer, do Luiz Eduardo Soares. Abre aspas. Leitura da Carta Histórica em Defesa da Democracia no Largo de São Francisco, na USP. Que bom! Fico feliz e choro como todo mundo. Todo mundo, digamos, civilizado. Afinal, um país não vive sem mitos. Mas o que é um país? E os mitos se fazem de remissões reverentes a si mesmos, esculpidos em bronze no altar das tradições. Ante a majestade das arcadas, a escumalha não vitupera contra o capitalismo. Imperam os bons modos, enfim. Para exorcizar o mal maior, sacrificam-se as diferenças de classe. Para enxotar o fascismo, celebra-se a união entre capital e trabalho, etc. É isso mesmo. Estou de pleno acordo. Quem haveria de contestar a razão? Mas nem por isso nos eximimos de pensar. E pensar para valer, visceralmente. Hoje, disputam a cena e o poder de ordenar o caos de vislumbres e afetos 2 mitos. O mito das arcadas, as cartas do Largo de São Francisco, 1977 e 2022. E o mito das ruínas, o passadista e o escatológico. O primeiro remete a antecedentes respeitáveis que fizeram história e se agarra às conquistas que construíram as cidades e seus labirintos e nos trouxeram ao impasse, acumulando iniquidades. O segundo, fascista, promete ruínas, fogo e sangue. O primeiro fala às elites, evocando o povo. O segundo, rosna e grasna, acena o ódio aceso no brasileiro da história. Cutuca o ventre vazio do que os doutos chamam povo. Vou reler, porque é forte. O primeiro fala às elites, evocando o povo. O segundo, rosna e grasna, acena o ódio aceso no braseiro da história. Cutuca o ventre vazio do que os doutos chamam povo. Um dia, teremos de superar o dó de peito eloquente dos bacharéis e falar francamente, sem impostação de voz, sobre não sermos um país, sobre os limites do que chamamos democracia, sobre a pusilanimidade das instituições. Hoje, entretanto, hoje, todavia, hoje, porém, mais uma vez, hoje, contudo, dependemos da patriotada de fancaria para não sermos devorados por Leviatã. Sigamos juntos, então. Marchemos lado a lado com os homens ocos. Apertemos as mãos geladas do burguês fidalgo, como se fôssemos imunes ao odor pútrido do cadáver engalanado. O que a conjuntura exige de nós não é coragem, mas um pouquinho de transigência com o patético. Já, não vai demorar muito, talvez nem mesmo um século, recuperaremos a compostura. Mas esqueçam tudo isso assim que terminarem de ler. Se me cobrarem por essa irresponsabilidade, negarei. Negarei sempre, sem piscar, sem hesitar. Negarei. Nunca escrevi nada disso. Essas palavras não são minhas. Também sei transigir com a transigência ilimitada
da alma plástica e flexível desta nação varonil. E viva o Brasil! Fecha aspas. Esse é o genial texto do Luiz Eduardo Soares, comentando este e, suponho que outros, manifestos. Isso posto, vamos defender as liberdades democráticas, mas não vamos cair no discurso que equipara liberdades democráticas e Estado de Direito. Não vamos cair no discurso que equipara liberdades democráticas com a defesa de certas instituições que já atentaram seguidas vezes com a democracia. E, principalmente, não vamos nos iludir que é o centro, que são os setores médios, que são as pessoas criticadas pelo Luiz Eduardo Soares no texto que eu acabei de ler. Não vamos cair na ilusão de que são esses setores que vão resolver a disputa eleitoral. É o povão que precisa ser disputado. São as classes trabalhadoras, as camadas populares, as pessoas que lutam por democracia econômica e social. São essas pessoas que vão decidir se haverá ou não segundo turno e quem vencerá a eleição presidencial. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que sai toda segunda e sexta-feira e que é totalmente feito por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.